Olá, bem-vindos a mais um episódio do LabourCast. Hoje vamos falar sobre um tema que é certamente familiar a muitos trabalhadores e empregadores em Portugal. O que é, afinal, o trabalho suplementar? Comecemos pelo básico. O trabalho suplementar é todo o trabalho que é prestado para além do período normal de trabalho, as chamadas, em linguagem comum, horas extra. Isto inclui as horas que ultrapassam a jornada diária normal, por exemplo, mais de 8 horas num dia, ou o trabalho prestado aos fins de semana, ou feriados, se não estiverem incluídos no horário normal. Mas então, qualquer hora extra é trabalho suplementar? Sim e não. Por exemplo, se um trabalhador está abrangido por um regime de isenção de horário de trabalho, pode não haver lugar ao pagamento do trabalho suplementar, dependendo do tipo de isenção acordado. Além disso, há regimes como o banco de horas ou os horários concentrados que permitem distribuir o tempo de trabalho de uma forma diferente, dentro dos limites legais e que afastam a aplicação das regras do trabalho suplementar. Em que situações pode ser exigido o trabalho suplementar? A lei é clara, o trabalho suplementar é excepcional. Está previsto nos artigos 227 e seguintes do Código de Trabalho e só pode ser exigido em situações como necessidade de responder a um acréscimo eventual e transitório de trabalho, prevenir ou reparar prejuízos graves para a empresa, como uma avaria súbita ou um pico inesperado de produção, ou um prazo inadiável. Nestes casos, o trabalhador não pode recusar, salvo se tiver uma justificação atendível, como um problema de saúde ou obrigações pessoais relevantes. Quais são os limites legais? A lei impõe limites bastante precisos para proteger a saúde e segurança dos trabalhadores. Quanto aos limites diários, são, em dia normal de trabalho, o máximo de 2 horas extra por dia. Em dia de descanso semanal ou feriado, pode ser prestado trabalho suplementar até ao equivalente a um dia completo de trabalho. E, em meio-dia de descanso complementar, o máximo é meio período normal de trabalho diário. Quanto aos limites anuais por tipo de empresa, no caso de ser uma micro ou pequena empresa, o limite é de 175 horas por ano. Se for uma média ou grande empresa, o limite desce para 150 horas por ano. Para trabalhadores a tempo parcial, o limite é de 80 horas por ano, ou uma proporção equivalente ao seu horário, comparado com um trabalhador a tempo completo. Como se paga o trabalho suplementar? É aqui que muitos empregadores e trabalhadores ainda têm dúvidas. O trabalho suplementar tem de ser remunerado com acréscimo, ou seja, o empregador tem a obrigação de pagar mais pelas horas de trabalho suplementar. Conforme o artigo 268 do Código de Trabalho, os acréscimos são 25% pela primeira hora, ou fração em dia útil, 37,5% pelas horas seguintes ou 50% por cada hora prestada em dia de descanso obrigatório, complementar ou feriado. Vamos a um exemplo. A empresa de serviços rápidos tem um trabalhador com um horário das 9 às 17. Num determinado dia, pedem-lhe para ficar até às 19. Imaginando que a retribuição base por hora são 6 euros, a primeira hora, que seria das 17 às 18, seria paga com 25% de acréscimo. A segunda hora, das 18 às 19, é paga com 37,5% de acréscimo. E em certas situações, poderá ainda haver o direito a um descanso compensatório, como folgas em substituição, nomeadamente se, primeiro, o trabalho extra for em dias de descanso semanal obrigatório, normalmente o domingo, caso em que terá direito a um dia inteiro de descanso num dos 3 dias úteis seguintes. O outro caso será quando as horas extra impedem o descanso diário, onde o trabalhador terá direito a descansar o mesmo número de horas, também num dos 3 dias úteis seguintes. Quando se considera que o trabalho suplementar impede o descanso diário? Segundo o Código de Trabalho, no artigo 214, o trabalhador tem direito a um mínimo de 11 horas seguidas de descanso entre 2 períodos de trabalho consecutivos. Por exemplo, o Gonçalo trabalha num restaurante das 3 às 22. É chamado a fazer trabalho suplementar até à meia-noite. Se ele tiver de voltar ao trabalho às 9 do dia seguinte, então não teve as 11 horas mínimas de descanso entre turnos, tendo apenas 9 horas. Resultado: terá direito a descanso compensatório igual ao tempo de descanso em falta, que neste caso são as 2 horas. Há mais alguma obrigação? Sim, a empregadora tem ainda a obrigação de registar devidamente todas as horas de trabalho suplementar antes de começar e logo após terminar o trabalho suplementar. Este registro deve ser confirmado pelo trabalhador logo após a prestação de trabalho e, se o trabalho for feito fora da empresa, o trabalhador deve validar o registro assim que regressar ou enviar o comprovativo, devendo a empresa guardar o registro até 15 dias depois. O registro tem de indicar o motivo do trabalho suplementar e os descansos compensatórios recusados. O registro tem de estar atualizado, acessível e sem rasuras. Pode ser feito em papel ou digital, conforme o sistema da empresa. Todos os anos, a empresa deve enviar à ACT a lista dos trabalhadores que fizeram horas extra e
quantas horas fizeram, com a validação da Comissão de Trabalhadores ou sindicato, se aplicável. A empregadora deve guardar essa lista até 5 anos e há que ter atenção, pois se o empregador não fizer o registro, o trabalhador tem direito a ser pago como se tivesse feito até 2 horas extra por cada dia não registado. Além disso, não cumprir estas regras pode dar origem a contraordenações graves ou leves, conforme a infração. Então, em resumo, o trabalho suplementar é excepcional, não é regra, tem limites legais rigorosos e deve ser remunerado com acréscimo. Está também sujeito a controle e registro. É essencial garantir que se aplica corretamente, seja para proteger os direitos dos trabalhadores, seja para prevenir riscos legais para as empresas. Esperemos que continuem a acompanhar o LabourCast. Até à próxima semana!